Bendito Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, pela vida. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja em toda a terra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu propósito salvador de incluir, Senhor, as nossas vidas. Ó Senhor, te louvamos pelo plano redentor de Jesus Cristo em salvar os homens. Amado Pai, Deus bendito, Deus poderoso, continua conosco, nos dando, Senhor, a graça para entender, nos dando, Senhor, a graça para proclamar os teus atos poderosos, os teus juízos justos. Ó Senhor, nos ensina a te servir melhor. Abençoa os meus irmãos na cidade, abençoa os meus irmãos no campo, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, toma em tuas santas mãos, Pai, e tu conhece os teus ministros. Tu és o pastor que conhece o estado das tuas ovelhas. Amado Pai, socorre os que estão feridos, os que estão sofrendo. Socorre, ó Deus, os que estão sós. Ó Deus da graça, manifesta o teu poder, Senhor, dando o conforto da tua presença. Deus fiel, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Unicresce no Ar. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e é por isto que nós estamos com esta nossa atividade. Hoje nós apresentaremos a edição 1652, ano 34. É algo que certamente nos dá uma noção, e vos dá uma noção de que não trabalhamos provisoriamente, não temos projeto pessoal e não fazemos nada que não seja com esse sentimento, levar a palavra de Deus, o exemplo do tratamento ou tratar de Deus no passado com os fiéis e com os infiéis. O que está predito nas Escrituras, o que o Evangelho diz e o que diz as manifestações escatológicas, como o Apocalipse em si. Então, o nosso texto hoje, continuamos em Oséias, o livro de Oséias, no capítulo 9, versículos 7 a 17. E aqui nós vamos ver que Deus vindica, Deus requer a sua autoridade. O reino do norte havia se desviado totalmente. Então chegou o tempo da visitação ou acerto de contas. Oséias 9, 7, até o último versículo, que é o 17. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, também abundará o ódio. Efraim era vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo do seu Deus. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, e vi os vossos pais
como a fruta temporã da figueira, nos seus princípios. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a uma coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que escolheram. Quanto a Efraim, a sua glória é como a ave, voará. Não haverá nascimento, nem haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado no lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas dá-lhes o quê? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lancei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Assim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela comunhão, pelo Teu amor. E agora eu suplico pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa cada ouvinte na emissora, cada um que venha ter contato com as nossas publicações. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, nossos ajudadores, nossos intercessores, a Tua igreja na cidade e no campo. Pai amado, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, não existe solução, não existe nenhuma esperança para os inimigos de Deus, os que se afastam, os que se desviam da verdade, os que buscam a iniquidade, os que se satisfazem com a maldade, com a corrupção. Infelizmente, é um número incontável e muitas vezes, quem sabe milhares de vezes maior, o número dos infiéis é surpreendentemente absoluto em relação aos fiéis. Dá trabalho ser fiel. Dá trabalho obedecer à voz de Deus. Dá trabalho ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não se escuta porque quer ou quando quer. A voz de Deus devemos ouvir, devemos desejar ouvir a voz de Deus, mas o tempo é dele. Tem umas coisas de Deus na sua palavra que me surpreende, até me estarrecem. Aquele exemplo que para mim é clássico e eu já expus muitas e muitas vezes. Os filhos do Jacó eram jovens, como dizem aqui meus irmãos e amigos nordestinos, jovens desencabeceados. Jacó tinha filhos com 4 mulheres. A sua amada Raquel lhe deu 2 filhos. A Lia, irmã da Raquel, lhe deu 4 filhos. E 6 filhos
na verdade 7, porque teve a menina, foram das 2 servas das esposas. Uma família notavelmente complexa. 2 esposas, ele não buscou isto. Ele amou a Raquel e trabalhou pela Raquel. O pai dela o enganou para ter um pastor de ovelhas mais tempo. E ele trabalhou 7 anos pela Raquel e mais 7 pela Lia. Depois elas lhe deram as servas, que era assim que se fazia no passado. Foi assim que Sara fez, dando a sua serva Agar para Abraão ter um filho com ela. Coisas do passado, coisas de outras culturas. Mas quero me ater à dificuldade na família do Jacó. Filhos com 4 mulheres. E ali era complicado. O Jacó fez uma coisa que os pais ainda hoje fazem, não deveriam fazer, mas geralmente fazemos. Jacó deu um tratamento especial ao primogênito de Raquel, que era o José. Isto fez com que os irmãos ficassem com ciúmes e resolveram se livrar do José. Tiveram a intenção de matá-lo naquelas viagens longas para longe de casa. Depois foram demovidos do propósito de matar e venderam como escravo. Quem conhece a história do Gênesis conhece muito bem o José do Egito, ou José Ben Yaakov. Aquele que ficou conhecido como José do Egito tem os seus sonhos, tem a história, tem a cadeia, tem o assédio da mulher do Potifar e tal. Resultado, a família vendeu, os irmãos venderam o José para enganar o pai, para simular um acidente, uma morte. Pegaram a túnica do irmão, rasgaram, melaram de sangue e enviaram para o pai. Olha, vê se isso aí é a túnica daquele teu filho. Aí o pai haja chorar. O José tinha cerca de 16 anos, o pai o encontrou com 40, sendo um grão vizinho no Egito. E Deus manteve o silêncio. Deus só falou para Jacó a respeito de José. Quando os filhos foram na 3ª vez comprar alimento, se deram a conhecer, o José se apresentou e disse: eu sou o José que vocês me venderam. Foi um terror para eles, mas o José já tinha toda a autoridade e tinha conhecimento de Deus. José mandou buscar o pai. Aí o pai estava com medo. E Deus o consola e diz: não tema, desce ao Egito, porque eu vou descer contigo. E o José vai colocar suas mãos, seus dedos nos seus olhos quando você morrer. Aí o Jacó não teve mais receio, ficou todo encorajado, foi para o Egito e morreu lá. Bom, por que a historinha do Gênesis no livro de Oséias? Porque ter comunhão com Deus não é na hora que você quer. Ter comunhão, ouvir a voz de Deus não é na hora que eu quero. Deus tem a autoridade, o poder e é quem determina o tempo de falar. Efraim deixou de falar com Deus. Efraim deixou de ouvir a voz de Deus. O reino se tornou uma corrupção. Agora Deus usa o seu profeta, que também era daquele reino, e diz: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, porque deu ouvidos a um profeta insensato. O homem espiritual lá é louco, por causa da abundância da iniquidade. Aborreceram a Deus
veio também a abundância de ódio. Eles tinham ódio a Judá, tinham ódio aos sacerdotes levíticos, porque eles adotaram um sacerdócio falso para facilitar. É muito fácil fazer o que dá na cabeça. É muito mais fácil do que esperar em Deus. No fim da morte. Mas para carnais, para pessoas carnais é isto. No versículo 8, o profeta Osés diz: Efraim era vigia com o meu Deus, ou seja, o passado de Efraim. No passado eles tiveram temor, houve temor. Efraim era vigia, ele teve temor. Mas se corromperam. Mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa de Deus. Já pensou que tipo de profeta? Pois é, o mundo está lotado desses profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos do reino dos céus. Não prega o evangelho, não fala de salvação, não fala de condenação, não fala de responsabilidade, porque querem resultado. Efraim está sobrevivendo nessas seitas imundas e até nas igrejas históricas. Quando existe a sucessão pastoral, morre um pastor e é sucedido por um garapeiro, por um perverso, por um charlatão, por um mercenário. Está acontecendo sem exceção. As igrejas históricas estão passando por esse processo destruidor. Não vou mencionar nenhuma, mas eu passei 54 anos dentro de uma, e os mercenários estão assolando ela, negociando, assolando, destruindo. Destruíram a base, destruíram a história, destruíram a doutrina, destruíram os costumes, destruíram. Só sobrou a arrogância e a ganância. Efraim era vigia com Deus, mas foi pela cabeça do profeta louco. O homem espiritual era inimigo de Deus. Hoje é projeto. Projeto A, projeto B, projeto Z, projeto Y. Projeto e projeto e projeto. Projetando a perversidade, a corrupção. Não é por ignorância, é por maldade. Ignorância a gente releva. Eu tive pastor, eu convivi sem trauma com um pastor analfabeto. Já está com Jesus. Eu tive pastor que vendia nas ruas de Fortaleza. Eu tive pastor pedreiro e tive pastor bodegueiro. E nenhum foi corrupto. Nenhum destruiu a igreja. Nenhum espalhou os cristãos. Nenhum. Efraim está vivo nas seitas e igrejas históricas administradas por aventureiros. No versículo 9 diz: muito profundamente se corrompeu, como nos dias de Gibeá. Gibeá era lá no tempo do Saul. Lembra como foi o fim de Saul? Na macumba. Eu vi pastor terminar na macumba. Também não vou citar a igreja dele. Mas eu conheci pastor que se saía muito bem, formação teológica invejável. Terminou no ecumenismo, abraçando o pai de santo, beijando os filhos de Gandhi.
Achei a Israel como uvas no deserto. Olha, essas comparações do passado nem sempre nós entendemos bem. Mas imagina o sujeito no deserto, no meio do nada. Ele julga estar no meio do nada e ele acha uma parreira. No meio do nada, ele descobre uma parreira. Ele descobre que no meio do nada, ele encontra vida. Encontrei Israel como uvas, como quem acha uva no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira, figo no deserto, figos fora da época. Mas eles foram para Baal-peor, se envolveram com a idolatria, consagraram a sua vida a uma coisa vergonhosa. Uma das piores desgraças do Brasil e no mundo chama-se devoção, idolatria, coisa de Satanás. É a isca de Satanás para afastar as pessoas do Deus vivo, para afastar os homens da pessoa de Cristo, para impedir a aproximação ou para tirar os que estavam de alguma forma se aproximando. No versículo 11 ele diz: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. A glória de Efraim já era. Eles vão perder tudo como uma ave que voa. Nunca mais o caçador encontra. Não haverá nascimento. Aqui é uma profecia enigmática. Como é que uma nação não vai ter mais natalidade? Não haverá nascimento, porque a nação deixaria de existir. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ninguém mais engravidará. Nenhuma mulher vai engravidar. Por quê? Porque a nação vai deixar de existir. Por quê? Por causa da idolatria, da corrupção, de Baal-peor, por causa da infidelidade. E o profeta, como é homem, como é profeta, diz: ainda que venha a criar filhos, eu os privarei deles. Ainda que existisse, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também, ai deles, quando deles me apartar. Deus ia entregar, como de fato entregou, o reino do norte nas mãos dos perversos, dos pagãos, dos assírios, e eles destruíram e não deixaram nem raiz nem ramo. A única maneira, porque Deus trabalha da maneira maravilhosamente sábia, por isso é que Ele é o meu Deus, o nosso Senhor. Para Deus ter hoje uma nação como tem, completa por 12 tribos, com as 13 bandeiras, uma bandeira para cada uma das tribos e a bandeira da unidade da nação. Aquelas pessoas que iam sentindo nojo de Baal-peor, aquelas pessoas que iam se entristecendo por causa de Gilgal, aquelas pessoas que não aceitavam o culto do bezerro de Dan, aquelas pessoas que não aceitavam o compromisso da perversidade, ia fugindo, ia saindo, foi se deslocando e foi morar de favor no reino de Judá, que também foi desfeito há alguns anos, quase 2 séculos depois. Mas foi desfeito sob uma promessa. Deus tinha prometido: vai haver 70 anos de cativeiro, mas voltarão. Voltarão. E eles foram para o cativeiro. 70 anos depois, voltaram como Deus prometeu. E hoje é uma nação próspera e florescente, composta por todas as tribos, porque os que não aceitavam a vergonha, a maldade
vontade de um sacerdócio privativo, de um culto diabólico, de uma adoração através da devoção ao Baal Peor, ficaram no reino de Judá e Deus os livrou da destruição. Meus queridos irmãos, nosso Deus não mudou. Não mudou. Não se deixa escarnecer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós somos dependentes do Senhor, carentes da sua maravilhosa orientação, que encontramos na plenitude ou em plenitude nas páginas da Bíblia Sagrada. Deus abençoe os meus irmãos de uma forma profunda, maravilhosa. E agora fazer a intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza. Obrigado pela justiça, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela consolação dos santos que acreditam na tua palavra, que acreditam no teu profundo amor, que acreditam, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoe e guarda a tua igreja em toda a terra. Este memorial da oração. Meu Senhor, em minhas mãos, tantos nomes, nomes de mães, nomes de pais, nomes de filhos, nomes de netos, nomes de avós, nomes e mais nomes dos que estão bem, nomes e mais nomes dos que estão sofrendo, lutando contra as enfermidades, passando por necessidades, privações. Deus bendito, toma este memorial em tuas santas mãos. Toma cada vida em tuas santas mãos. Como eu tenho os nomes, toma, Senhor, suas vidas, providenciando o necessário e operando milagres em cada coração. Deus bendito, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador Jesus Cristo reine e repouse em vossos corações. Amém.